Olá, futuros estudantes internacionais e intercambistas, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Alves e esse é o Estudando Fora. Já estou de volta a Portimão, cheguei no Algarve terça-feira, hoje é sexta-feira, mas eu só vou soltar esse vídeo na segunda. Então, faz quase uma semana que eu cheguei aqui e tá um calor absurdo, por isso eu estou de camiseta. Mas tô aqui gravando videozinhos pra vocês. Bom, hoje eu quis falar de um assunto que tem me perguntado muito sobre isso, que eu acho que é uma das maiores dúvidas na hora de decidir ir morar fora, que é quanto se gasta estudando fora do Brasil. Bom, euzinha, sobrevivo com 3 mil reais, sim, 3 mil reais, não são 3 mil euros, por mês. Este é o valor que minha mãe me manda todo mês, porque eu ainda não estou trabalhando e ela que me sustenta aqui. E eu não vou falar que com esses 3 mil reais você consegue esbanjar e sair conhecendo vários lugares em Portugal e na Europa, porque não é verdade. Esses 3 mil reais dá pro básico, por exemplo, com alimentação, alojamento e pagar a universidade. Mas não é que eu só fique presa dentro de casa também, não. Eu saio todo fim de semana e tem algumas vezes que eu tenho que ir visitar outras cidades por causa do meu curso e da universidade. Mas mesmo assim eu tento economizar ao máximo. E esses 3 mil reais é aqui no sul, no Algarve, em Portimão. Porque tem outras cidades aqui no país que você vai ter que gastar mais ou menos do que isso. Então vale bem, na hora de escolher a universidade, olhar quanto se gasta morando lá. Como eu disse antes, eu acabei de chegar de férias do Brasil e aqui em casa não tem absolutamente nada. Tá, absolutamente nada eu exagerei um pouco, mas não tem praticamente nada mesmo. Na verdade agora tem. Mas quando eu cheguei não tinha. Quando eu cheguei eu fui no supermercado para comprar algumas coisas básicas que não tinha aqui, né? Porque quando eu fui pro Brasil, antes de ir, um mês antes, eu comecei a diminuir as compras e comer apenas o que tinha em casa pra não sobrar nada. Pra esse tempo que eu não ia ficar aqui, e o que sobrou eu dei pras minhas amigas que ainda iam ficar aqui. E aí quando eu cheguei, eu fui no supermercado comprar algumas coisas que faltavam, como minha escova de dente, macarrão, salada, fruta, só pra ter em casa mesmo, além da água, porque eu gosto de beber as engarrafadas, porque aqui eles não têm os filtros separados, então você teria que beber água da pia, eu não sou muito fã, então eu bebo a engarrafada mesmo. Eu fui no supermercado comprar... Ô bandeirinha, você não me faz raiva, tá, querida? Continuando o que eu tava falando, eu fui no supermercado pra comprar essas coisas e essa brincadeirinha deu 20 euros. Mas vá, não achei tão caro assim, né? Porque eu comprei... eu não comprei só isso, eu comprei mais algumas coisinhas, mas deu 20 euros. E ainda assim eu nem comi o que eu tinha comprado aqui em casa. Se eu comi muito foi 2 maçãs e hoje eu almocei salada. Mas ontem, por exemplo, que foi quinta-feira, eu passei o dia inteiro na praia, então eu não estava em casa, eu não comi o que estava em casa, eu comi o que estava lá. Mas aos poucos eu vou comprando tudo, porque também eu não quero ficar deixando coisa aqui que vai perder, porque agora eu vou passar o dia todo na universidade, então não compensa ficar comprando muita coisa aqui pra casa se eu não vou estar em casa pra comer. Eu também só compro o necessário, não fico esbanjando na hora de fazer compra, comprando o mais caro, não. Aqui, por exemplo, os supermercados têm a sua própria marca, e elas costumam ser mais baratas e são boas também. Mas também tem outras coisas que eu não abro mão de ser de alguma marca conhecida. Não por ser de marca, mas sim pelo conforto e pelo produto também, pela qualidade. Como eu moro em frente ao supermercado, eu não costumo fazer a compra pro mês todo. Eu vou comprando aos poucos conforme eu vou precisando. Mas como eles também fazem muitas promoções por aqui, se eu sei de alguma coisa que eu vou precisar daqui a alguns dias e tá na promoção, eu já compro. Com aluguel eu pago 200 euros por mês. E isso com as despesas incluídas, isso é água, luz e gás. Normalmente os aluguéis aqui em Portimão costumam ser um pouco mais caros e com as despesas separadas. Mas você consegue achar alguns lugares que são mais ou menos nesse preço. O meu foi um achado mesmo, porque a senhoria é uma querida e ela faz de tudo pra mim. A universidade é paga em 10 meses, sendo eles outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março, abril e maio
e julho e agosto. Ou às vezes são 2 vezes em agosto. E por que julho e agosto também? Porque nesses meses se paga algumas taxas da universidade e a rematrícula. Isso fica em torno de uns 500 euros. Às vezes pode ser separado em julho e agosto, tipo final de julho e final de agosto, ou às vezes é início de agosto e final de agosto, lá pro dia 20, assim. E nos outros, tirando outubro, que a minha mensalidade é 240 euros, as mensalidades são divididas a 210 cada. Alguns cursos a mensalidade é mais cara e se você tiver bolsa, você paga menos. Nesse caso, se você pretende vir para Portugal para estudar e ao mesmo tempo conhecer vários lugares aqui na Europa, porque, claro, é mais barato do que se fosse saindo do Brasil, eu diria que você vai gastar um pouco mais do que os 3.000 reais. Aqui tem a vantagem das low cost, que tem as passagens de avião mais baratas e também tem as linhas de trem e ônibus ou comboio e autocarro que conecta as cidades todas aqui na Europa. Não todas, mas você consegue viajar para vários lugares dessa forma. E mesmo se não for esse o caso, se for mais parecido com o meu caso, teve algumas vezes nesse último ano que minha mãe teve que me enviar mais do que os 3.000 reais por mês. Quando eu tive alergia às lentes e tive que comprar esse óculos, por exemplo, ela teve que mandar o valor dele, mais o valor da consulta, mais o valor de um par de lentes pra eu testar nos meus olhos, pra ver como eu tava reagindo às lentes de novo, pra ver se eu tinha melhorado a lesão ou não. E também, no final do semestre passado, lá pra final de abril, início de maio, meu computador estragou. Ele já tava bem velhinho, assim, eu acho que ele já tinha uns 7 anos. E aí ele estragou e eu tava em época final, eu tinha muitos trabalhos pra entregar que não estavam prontos, muito trabalho pra preparar, pra apresentar e estudar pra prova, pros testes. E aí eu tive que comprar um novo. E aí é mais dinheiro, né? Mais dinheiro fora dos 3.000 reais. Entre várias outras coisas e situações que podem acontecer que vai precisar que seus pais, no caso, se for o caso deles te sustentarem aqui, que eles vão ter que te mandar mais do que os 3.000 reais. Mas não é sempre que isso vai acontecer, é uma situação fora do comum, do normal. Num dos últimos vídeos que eu soltei aqui, que eu vou deixar no card aqui, eu não lembro mais de qual lugar que com a minha amiga Beatriz, que estuda na capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Ela me disse que gasta bem mais do que 3.000 reais pra estudar lá. E aí você fica pensando, cara, se eu consigo sobreviver morando em outro país com 3.000 reais, por que eu vou querer ficar no Brasil? Entendeu? É isso que eu falava para as pessoas quando vinham me perguntar por que eu vou querer ficar aqui se lá fora tá mais barato e vai agregar muito mais no meu currículo. Então, não tem muita comparação. Mas eu vou deixar também aqui no card, de que lado for, o vídeo que eu fiz sobre ansiedade, sobre os problemas com ansiedade que eu tive por aqui, que também é alguma coisa que vale ser pensada. É algo que você tem que pensar antes de querer sair da sua zoninha de conforto. Porque não adianta o lugar ser mais barato se o seu psicológico não vai te ajudar. E é isso, espero ter ajudado vocês a clarear as ideias, a pensar nessa ideia de ir estudar fora, ter instigado vocês a querer vir pra cá. Então não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, clicar no like se você gostou, ativar o sininho das notificações para sempre receber quando eu postar vídeo novo. E eu ando esquecendo de falar essas coisas, mas sempre é muito importante, então por favor, gente, faça isso. Comenta aqui embaixo as dúvidas de vocês, as perguntas, que eu sempre tô lendo, e eu quero muito saber o que tá passando na cabecinha de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!